Aleluia. Porque Deus faz. Deus faz, Deus faz. Deus faz, Deus faz. Aleluia. Nosso Deus é o Deus do impossível. Quem fez o sol parar? Quem fez o mar se abrir? A estrela faz brilhar e o vento pode acalmar. Quem? Jesus, Diga isso. Jesus, Quem? Jesus. E olha só, quem faz você sorrir? Quem faz você sorrir? Quem faz você cantar? Tem poder pra curar, pode vidas transformar. Quem foi? Jesus, Jesus, Grite bem alto aí mais uma vez. Jesus. E você pode. Você pode até não entender que existe alguém assim, com tanto poder. Se Deus faz, quem é que vai dizer que não? Só Ele é capaz, Ele é a solução. Se Deus faz, quem é que vai dizer que não? Só Ele é capaz, Ele é a solução. Vamos mais uma vez dizer aquilo que o nosso Deus é capaz de fazer. Quem fez o sol parar? Quem fez o mar se abrir? A estrela faz brilhar e o vento pode acalmar. Diz aí quem foi. Jesus, Jesus, Mais uma vez. Jesus. Oh. Quem faz você sorrir? Quem faz você cantar? Tem poder pra curar, E pode o quê? pode vidas transformar. Mas quem é? Jesus, Oh. Jesus, Quem? Jesus. E você pode até não entender. Você pode até não entender que existe alguém assim, com tanto poder, Mas existe. se Deus faz, quem vai dizer que não? Só Ele é capaz, Ele é a solução. Se Deus faz, quem vai dizer que não? Só Ele é capaz, Ele é a solução. Se Deus faz, se Deus faz, quem vai dizer que não? Só Ele é capaz, Ele é a solução. Se Deus faz, se Deus faz, quem é que vai dizer que não? Só Ele é capaz, Ele é a solução. Deus faz, Deus faz. Deus faz, Deus faz. Deus faz, Deus faz. Deus faz, Deus faz. Aleluias. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Saudade de vocês. É com muita alegria que Deus permitiu que eu estivesse essa noite pregando aqui. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Antes de irmos direto para a palavra, você pode já deixar aberta a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 14 ao 19, e depois o versículo 25, amém? Eu quero comunicar à igreja que na próxima quinta-feira agora, nós estamos dando continuidade ao nosso seminário, ao nosso curso teológico. Nessa quinta-feira faltou algumas pessoas. Faltou aí o Marcos, faltou o Juninho,
mas pessoas que já se confirmaram para estar na quarta-feira, quinta-feira que vem. E eu quero comunicar à igreja que ainda está aberto para quem quiser fazer o curso. Foi apenas a primeira aula. Eu estive aqui na primeira aula de apresentação, foi maravilhoso. A gente com vontade de perguntar, e o pastor fala: calma, nós temos muito tempo ainda para aprender. Então você é o nosso convidado. Na quinta-feira, às 19h30, nós estamos com um curso teológico da EITEL. Quem é a pessoa responsável é o pastor Adriano Serafim. Ele é responsável pela aula. E quem é responsável para fazer a matrícula, para te dar o material didático, é o nosso irmão Marquinhos, mais conhecido como Marcos Pereira, junto com a Elisângela Pacheco, nossos diáconos carinhosamente chamados de Marquinho e de Lili. Amém? Então, pastor, eu não tenho condições de estar fazendo agora, posso conversar? Vem conversar com a gente. A gente abre uma oportunidade, uma situação, mas o importante é você se preparar para a bênção. Amém? Tem pessoas que recebem a oportunidade, e você está tendo essa oportunidade. Você que nos assiste também pode vir, é aberto ao público, pode vir na quinta-feira, fazer a sua matrícula. É apenas R$50 a mensalidade. É uma mensalidade assim só para pagar a condução do professor que vem. Entendeu? Então venha participar na próxima quinta-feira. Por quê? Porque, irmãos, se você estiver preparado, o altar pode ser seu. Você pode usar, fazer parte do altar. Se você tiver uma vida com Deus e preparado, as oportunidades virão. E quando a oportunidade ela vem, você tem que agarrar. E para agarrar a oportunidade, você tem que estar preparado. Amém? Então, esse curso nós trouxemos ele para preparar você. Por quê? Porque a seara é grande. Nós temos aí que correr o mundo. De repente você acha assim, você tem um chamado missionário para ir para a África, para ir para a Inglaterra, para ir para outro país. Como é que funciona? Venha se preparar. Venha se preparar. Deus vai te capacitar e você vai ser enviado. Mas para isso tem que ter uma preparação. E essa preparação, a igreja junto com o EITEL está dando a oportunidade de você se preparar. Então quinta-feira, às 19h30, venha. De repente, pastor, eu posso só participar da aula para ver como é que funciona? Pode vir aqui participar da aula, ver como funciona. E depois, se sentir no coração, se Deus tocar, faz a matrícula e venha participar. É um curso médio, é isso, né, Marquinho? Médio em teologia. Não é o básico, já estamos fazendo o médio. Então você, pastor, mas eu não sei nada. Não, pode vir que você vai aprender desde o beabá até, beabá é o começo, é o XZ. Você vai desde aprender do beabá até o XZ, que é lá atrás. Amém? Você vai aprender tudo para a glória de Deus. Amém? Agora eu quero fazer uma convocação para a igreja e para os líderes dessa igreja. No dia 27 de fevereiro, no sábado, nós teremos aqui uma aula com o pastor Mário Lima, amigo nosso, pastor que já esteve aqui, já esteve fazendo alguns cultos aqui, pregando na nossa igreja. É uma bênção. Dia 27 de fevereiro, às 18 horas, nós vamos fazer assim, das 18 às 21, ele vai dar esse estudo, e às 21 nós vamos tomar um café todos juntos. O corpo de obreiro e de liderança dessa igreja está convocado. Agora você que está aqui não faz parte do corpo de obreiro, não faz parte do corpo de liderança, você é convidado. Você pode vir, o pastor Mário é uma bênção, e aí você não vai se arrepender de vir, vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Dia 27, anote na sua agenda, 27 de fevereiro às 18 horas, é o último sábado do mês. Amém? Então já anote na sua agenda. Nós estamos aí com o telefone dos líderes, vamos estar passando para os líderes tudo direitinho para que você possa estar aqui. É uma convocação de começo de ano aí para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Já falei demais.
Agora nós temos que entrar na palavra, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quanto tempo tem. Eu tenho muito tempo. Não é verdade, irmãos? Ainda aqui no nosso relógio, ainda é 15 para as 8, é isso mesmo? Eita, Deus poderoso, eu posso falar até 9 horas ainda, é muito tempo. É muito tempo para você ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus diz assim, no livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Quem não trouxe a palavra de Deus e quiser acompanhar no celular, fique à vontade. Quem não trouxe a palavra de Deus e não tem a Bíblia no celular, pode acompanhar no Data Show, que o nosso irmão Diego já colocou ali, amém? E diz assim, estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha. Ele tomou o arco e flecha, e disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele fez então. Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei, e disse-lhe, abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira a ele, atira. E ele atirou, prosseguiu, flecha, e prosseguiu Eliseu falando, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória de contra os sírios, porque ferirás os sírios em África, até os consumir. E disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás o sírio. Versículo 25, Jeoás, filho de Jeocás, retomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeocás seu pai, na guerra. 3 vezes Jeocás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa falar poderosamente conosco através dessa palavra, Pai. Manifesta a sua glória, Senhor. Entra com resposta, Senhor, na vida daquele que entrou aqui essa noite, pedindo que o Senhor falasse com ele poderosamente, Pai. Então entra, Pai. Abre a mente, Senhor, para que essa pessoa entenda a Tua palavra revelada essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante aqui é que eu pego a primeira lição para nós aqui essa noite. É interessante porque Elias, a palavra de Deus diz aqui que Elias estava já à beira da morte. Um homem que estava sendo visitado pelo rei, porque provavelmente depois dessa visita, a Bíblia nos relata aqui que ele morreu. Eliseu morreu depois dessa visita, e foi enterrado. E na cova que ele foi enterrado, ele fez o último milagre dele depois de morto. Como assim, pastor? Continue lendo, você vai ver que ele foi enterrado depois, numa cova, e morreu uma pessoa, e o pessoal estava levando, era um cortejo fúnebre levando a pessoa, e quando chegou no cemitério para enterrar essa pessoa, eles viram que a terra estava sendo invadida pelos inimigos. Diante da situação, eles não pensaram 2 vezes em jogar o defunto e sair correndo. E o defunto, como Deus é tremendo, quando Deus tem obra na vida de alguém, Ele move céus e terras.
Na verdade, ele tinha duas obras a fazer aqui. Uma, cumprir a promessa na vida do profeta Elias, de que ele faria o dobro de milagre que Elias tinha feito. Eliseu. Então Eliseu foi enterrado na cova. Aí vem o defunto. Deus tinha palavra de vida para esse defunto, porque quando ele foi jogado na cova e o povo saiu correndo, quando esse defunto caiu e bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e saiu correndo junto, atrás dos outros. Deus tinha obra. Quando Deus promete, Ele cumpre. Foi um pedido de Eliseu. Eliseu pediu para Elias, quando Elias foi levado ao céu no redemoinho, que ele queria porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E Elias, ele é um dos maiores profetas que Israel já teve. Elias é aquele que olhou para o céu, orou e pediu para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. Esse mesmo Elias olhou para o céu e pediu para que a chuva voltasse, a chuva voltou. Esse Elias orou e o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. Esse Elias ressuscitou o filho da viúva. Esse Elias tem 7 grandes milagres na vida dele. Mas daqui a pouco eu volto para Elias. Eu quero falar de Eliseu, porque Eliseu estava à beira da morte. Eliseu estava pronto, ele estava preparado para encontrar com o pai. E o rei vai visitar Eliseu. E quando ele chega lá e visita Eliseu, ele fala uma palavra muito interessante: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa palavra queria dizer assim, que Deus já estava prestes a buscar Eliseu e levar Eliseu para com ele. E um homem que estava à beira da morte ainda é usado por Deus para falar com o rei. Isso é um exemplo para nós. Diante de toda a adversidade que Eliseu estava vivendo naquele momento de morte, a palavra de Deus diz que ele estava doente, ele estava com uma enfermidade que havia de morrer, mas ele, ainda na sua enfermidade, encontrou um tempo para ser usado por Deus, para servir a outros. Eu tenho uma lição aqui para nós essa noite. Independente da circunstância que você está vivendo, independente do que está acontecendo com você essa noite, Deus quer te usar para abençoar outros. E como é que faz para ser usado por Deus? Se coloca à disposição de Deus. Eliseu estava à disposição de Deus e foi usado por Deus. E ele vira para o rei e fala assim: pega a flecha, pega o arco, pega a flecha, agora abre a janela, vira por oriente, manda uma flecha. E o rei, sabendo quem era Eliseu, falou assim, fez tudo o que ele mandou. Pegou o arco de flecha, pegou a flecha, abriu a janela e jogou. Simbolicamente, aquela flecha que estava sendo lançada para o oriente, ela não era um míssil que ia destruir os inimigos de Israel, mas aquilo era um símbolo, era uma palavra profética, era um ato profético que estava sendo feito, que Deus mandou fazer, simbolizando que Ele daria a vitória para o povo de Israel. E ele jogou. E aí Eliseu fala para o rei: olha, essa flecha, ela é um símbolo do que Deus
vai livrar dos sírios. Essa flecha que você lançou é um símbolo apenas. Agora faz mais, pega novamente o arco, pega a flecha e atira as flechas no chão, ali na terra. E o rei, com muita obediência, pegou o arco, pegou a flecha, flechou uma vez no chão, flechou 2 vezes, vocês gostaram, né? 3 vezes, e parou, flechou 3 vezes e parou. E pelo fato dele ter parado, subiu uma ira em Eliseu, e Eliseu ficou indignado. Eliseu agora vira para o rei e fala assim: você deveria ter atirado no chão de 5 a 6 flechas, mas porque você atirou só 3, você vai vencer o povo inimigo por 3 vezes, mas não vai liquidar o povo. Quer dizer, e foi isso que aconteceu. No versículo 25 diz assim: sucedeu que enquanto alguns, 25, e Joás, filho de Joacás, retomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e o recuperou as cidades de Israel, por 3 vezes. Mas a ideia e a palavra profética que Deus tinha para o rei, não era que ele venceria 3 vezes, não. A palavra profética era que ele exterminaria esse povo, nunca mais, esse povo, depois de exterminado, iria entrar com guerra contra Israel. Deus queria eliminar aquele povo, Deus queria tirar aquele povo, para que aquele povo não atormentasse mais a Israel, não invadisse Israel, não atacasse Israel. Mas pela falta de fé, pelo comodismo do rei, de vez de tirar, irmãos, se Deus falar para você, atira as flechas no chão, eu vou atirar quantas flechas tiver para atirar, eu quero atirar no chão, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou jogando, eu estou lançando. O problema é o comodismo. Eu já lancei uma, lancei 2, lancei 3, tá bom, isso aí tá bom demais. O problema da igreja é o comodismo. Nós nos acomodamos. Deus, Ele quer fazer infinitamente mais, porém nós nos acomodamos. Aleluia. O problema todo é que nós determinamos a dimensão da conquista que vamos experimentar em Deus, e não Deus determina de forma unilateral. Nós ficamos determinando o que Deus tem que fazer, e não deixamos Deus fazer o que Ele quer fazer. Oh, aleluia. Jesus, toda vez que curava um enfermo, Ele sempre dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te livrou. E a nossa fé que vai nos levar a encontrar caminhos grandes, longos, coisas fantásticas, é a nossa fé. E nós estamos muitas vezes diante da palavra de Deus, diante da promessa de Deus, nós estamos confortados, sossegados, não queremos mais, está muito bom. Só que a hora vem e o preço vem. Nós não devemos nos conformar. O rei ficou conformado. Para mim vencer 3 vezes já está muito bom. Mas aí o povo sírio continuou
atacando. O povo sírio continuou sendo uma pedra no calcanhar do povo de Israel, porque um rei não ouviu a voz de Deus. Eliseu se indignou muito com o que o rei fez. Ele ficou indignado. Eliseu aqui, para nós, ele é uma pessoa inconformada. Ele não se conformou com o que estava acontecendo. Ele é inconformado. Por isso que eu vou agora começar a falar de Elias. Elias foi o grande profeta que Israel teve. Um profeta que se lembram de 3 pessoas grandes no povo de Israel. Uma dessas pessoas é Moisés. A segunda pessoa é Davi. E a terceira pessoa é Elias. São 3 homens que são reverenciados em Israel pelos judeus. E Elias tem essa função. Esse homem, Elias, o profeta de Deus, ele mandou parar o céu, mandou parar de chover por 3 anos e meio, e ficou sem chover durante 3 anos e meio. Ele pediu para a chuva cair, a chuva veio. Ele pediu para o fogo descer do céu e consumir o holocausto, o fogo desceu, consumiu o holocausto. Ele veio, ressuscitou o filho da viúva, glória a Deus. Mas quando ele se viu em perigo, porque Jezabel queria matá-lo, ele fugiu, correu. Tremendo, né, irmãos? O que uma mulher é, né? O que uma mulher é, né? O homem tinha enfrentado 450 profetas de Baal, mais outros 400 profetas. O fogo desceu do céu, lambeu lá o holocausto. Ele mesmo com as suas próprias armas matou os profetas de Baal. E quando a mulher falou que ia matar ele, o que ele fez? Foge. Mulher é bicho brabo, foge mesmo. E ele fugiu, com medo de quê? Com medo de morrer. Mas quando ele chega numa caverna, fugindo, ele começa a fazer o quê? Pedir a morte. Olha, para quem queria morrer, por que não ficou lá e enfrentou Jezabel? Não é verdade? Pediu a morte para Deus. E nesse momento que ele pede a morte para Deus, Deus fala com ele: olha, prepara um sucessor. Você vai ungir um rei, outro rei, e prepara um sucessor. Você vai sair de cena, Elias. Eu vou te trazer para morar comigo, mas você não pode ser irresponsável. Prepare alguém para ficar no seu lugar. E ele pega Eliseu para ser o seu sucessor. Eliseu é aquele que eu falei para você lá, ó, aquele que é inconformado. Aquele que é inconformado, aquele que quando viu a atitude do rei ficou horrorizado com o rei. Esse é Eliseu. Esse é aquele que Deus escolheu para ser o sucessor de Elias. E o interessante é que quando ele começa a andar com Elias, Elias fala para Eliseu: Eliseu, pede o que você quer que eu te darei. E Eliseu, um homem ousado, porque agora ele tem uma responsabilidade. Eliseu tem a responsabilidade de substituir o grande profeta. E Eliseu não quer apenas substituir um grande profeta. Eliseu quer substituir um grande profeta e também fazer a sua história. E aí ele vira para Elias e fala assim: eu quero porção dobrada do seu espírito. Aí Elias ficou boquiaberto, falou assim: dura coisa me pediste, mas se você estiver comigo, na hora que eu for levado para o céu,
você vai ter. Aí sabe o que Eliseu fez, irmãos? Ele estava debaixo de uma palavra profética. Se ele visse Elias ser levado ao céu, ele ia receber porção dobrada. Sabe o que ele fez? Ele grudou em Elias. Ele foi persistente. E o interessante é que Elias pegou a capa, tocou com a capa dele no Rio Jordão, o Rio Jordão parou e eles passaram a pés enxutos. E aí Elias falou para Eliseu: fica aí que eu já volto. Eliseu falou: não, aonde você for eu irei, eu quero a minha bênção. Aonde que está? É ali, eu vou lá, eu quero a minha bênção. E aí atravessou a pés enxutos e atravessaram o Jordão. Quando eles atravessaram o Jordão, a palavra de Deus diz que um carro de fogo veio, pegou Elias e levou Elias para o céu, e a sua capa voou. O que Eliseu fez? Pegou a capa. E aí já começa, a palavra de Deus começa a se cumprir na vida de Eliseu. Porque, irmãos, o povo de Israel passou, já preguei aqui, acho que 2 semanas atrás, passou aos pés enxutos o Rio Jordão, quando eles foram enfrentar Jericó. A arca do Senhor entrou primeiro no rio, o rio secou, o rio parou, eles passaram. Aquele povo viu esse milagre sobrenatural de Deus, das águas pararem e eles passarem a pé enxuto. Mas aquele povo só viu aquela vez. Elias pegou a capa, jogou no rio, o rio secou, ele passou junto com Eliseu. Elias viu o Rio Jordão secar uma vez. Eu não falei para você que Eliseu pediu porção dobrada? Olha que interessante. Quando ele pega a capa, que ele volta com a capa, ele olha para o rio e fala assim: eu não vou atravessar esse rio nadando. Não, atravessar esse rio nadando não. Eu estou com a capa, eu tenho unção. Ele foi, tocou a capa no rio, o rio parou, e ele foi e atravessou o Rio Jordão. Ele foi o único que viu o Rio Jordão secar por 2 vezes, porção dobrada. E quando ele chega do outro lado, ele grita: ó Deus, aonde o Senhor está, Deus? Do outro lado. Por quê? Porque Elias foi um grande profeta, um homem de Deus, mas Elias foi, mas Deus ficou acompanhando teu povo. As coisas se vão, o tempo passa, mas Deus não passa. Deus está presente. Tem pessoas que vivem de passado, o que Deus fez no passado. Oh, mas era uma bênção aquela época, que a pastora Noêmia orava, e aquela fila enorme, e a bênção era grande, a gente ficava até meia-noite na igreja, e ela era usada poderosamente. Passou. Deus continua presente, Deus continua fazendo de outras maneiras. O problema é a gente querer viver do passado. O passado já não nos pertence mais. Em 1985, Suzano foi bombardeado com o poder do Espírito Santo, através do pastor João Carlos Marques, que fez uma revolução na cidade de Suzano, pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que tem saudade daquela época, amém. Mas tem gente que quer trazer aquela época para agora. Não existe mais isso, aquela época já foi.
O Deus que atuava naquela época, Ele continua atuando nos dias de hoje, mas de uma outra forma. Você tem que ser o canal do avivamento já. Não você ficar só pensando no avivamento que passou, naquilo que foi feito, não. Mas você tem que pensar no que você pode fazer pro agora. Você é o avivamento, nós somos o avivamento é hoje. O que passou, passou. Amém? E Eliseu está com o manto de Elias e começa a sua caminhada. E nessa sua caminhada, certa vez ele está num lugar e vem ele à procura uma viúva. E essa viúva chega para ele e fala assim: meu marido morreu, meu marido ele era profeta também, e agora os devedores querem vir e querem levar os meus filhos como escravo para pagar a dívida que meu marido deixou. E aí Eliseu faz uma pergunta para a mulher: o que você tem em casa? Ela falou: não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Não é nem com azeite, é de azeite. O problema nosso é que nós sempre, quando perguntados, nós sempre vamos falar que não temos nada. O problema é que o nada que nós temos na mão de Deus se torna tudo. Os 5 pães e 2 peixinhos na mão do garoto são apenas 5 pães e 2 peixinhos, que ele vai comer, vai se saciar e vai acabar. Agora 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus alimenta uma multidão e ainda sobra 12 cestos. Então você tem, o que você tem que depositar no altar do Senhor, e Deus vai fazer o que tem que ser feito. E ele vira para a mulher e fala assim para a mulher: tá, você tem lá uma botija de azeite, tá, então você vai e pede emprestado muitas vasilhas vazias. Muitas vasilhas vazias. Por que tinha que ser vasilhas vazias? Para que o milagre fosse maior. Se a vasilha já viesse pela metade de azeite, quando ela tombasse, ia ser encher só a metade, o milagre ia ser menor. Então Eliseu fala para ela: pede muitas vasilhas vazias. E ela faz conforme o profeta disse. E ela vai para casa, e ela pega as vasilhas, colocam todas as vasilhas na frente dela. Aí ela pega lá a botija de azeite, e ela vira a botija de azeite na vasilha. Começa a sair azeite. A vasilha encheu. Quando a vasilha enche, o que o profeta mandou ela fazer? Você tira, põe de lado e enche a outra. Ó. Quando encher, tira, põe de lado e enche a outra. Por que ele falou assim? Tira, põe de lado e enche a outra. Sabe por quê? Porque nós temos esse defeito de sermos, de olharmos e ver que está bom. Ela encheu uma vasilha até a boca. Se ela ficasse olhando para aquela vasilha, ela acharia que aquela vasilha seria o suficiente para o que ela precisa. O problema é que não é, pode até ser suficiente para o que ela precisa, mas não é o que Deus tinha para ela. Deus queria dar muito mais. Deus queria que sobejasse. Deus queria que aquilo ali fosse um sustento para a vida toda dela. Não era apenas para aquele momento. O problema nosso é que a gente recebe um milagre de Deus e fica agarrado nele.
A gente vive só apenas aquele milagre, aquela situação. E Deus está falando para você essa noite: esquece o milagre que eu fiz ontem. Eu quero que você viva o milagre de hoje. O de ontem já foi, passou, acabou, já era. Pega a vasilha, pega o milagre, põe de lado. Deus vai fazer novo milagre. E começou a encher. E pôr de lado. Enchendo, pondo de lado. Enchendo, pondo de lado. Até que acabou as vasilhas. E aí, ela tinha o suficiente para vender, para pagar a sua dívida. E ainda a palavra de Deus diz que ela viveu do resto. Oh, aleluia. Deus, Ele quer fazer um milagre na sua vida, hoje. Mas Ele não quer que esse milagre hoje vire uma idolatria para a sua vida. Você vai receber o milagre, vai deixar de lado, e vai receber outro milagre amanhã, e você vai ter uma vida de milagres. Eliseu é um grande homem. Um homem que ele não se conforma com a vida normal, com a situação atual. Se eu tivesse com Elias, e Elias falasse: o que você quer? Eu quero a sua unção. Não, Eliseu queria porção dobrada. Ele é um exemplo para nós, um homem que nunca se conformou com o que tinha, com o que podia ter. Ele queria sempre mais. É isso que Deus está chamando a sua atenção essa noite. O problema é que você está conformado com o que você tem, e você não está conseguindo enxergar tudo o que Deus tem para te dar. Deus tem muito para dar, mas você está focado naquele milagre, naquela situação, só na palavra que o rei recebeu. Joga a flecha. Agora, joga no chão, flecha no chão. Ah, tá bom, uma, tá bom, duas, três, tá bom. Pô, calma. Você deveria ter jogado muito mais flecha. Você deveria ter avançado muito mais. Porque você não avançou mais, o povo vai pagar. Os inimigos vão ser derrotados por 3 vezes, mas não vão ser aniquilados. E você tem uma pedra no sapato. O problema é que nós não estamos nem aí com os outros. Esse é o grande mal da sociedade atual. Nós não estamos nem aí com os outros. Primeira coisa que acontece: greve dos caminhoneiros. Primeira coisa que a gente faz: abastecer o carro, enche o tanque. Vai no açaí, 30 quilos de arroz. Nós não estamos preocupados com os outros. Nós queremos tudo para nós e para nós. Que nós possamos essa noite entender que Deus está nos chamando a sairmos desse conformismo. Deus está chamando pessoas aqui que são inconformadas com a situação que vive. Essa palavra de hoje é para mim, missionária, para você, para nós, para você que entrou aqui essa noite. Deus te chama essa noite para você ser uma pessoa inconformada. Não aceitar a situação na qual você está vivendo. Porque você tem que viver aquilo que Deus tem para você. Agora, o que Deus tem para você requer fé, requer trabalho. Era muito bom para a mulher, para a viúva, encher uma vasilha e está tudo bem com aquela vasilha ali, ó. Ela pagava a conta, de repente somente a conta, ficaria livre dos credores. O problema é que Deus, Ele quer dar muito mais. Ele quer que você pague a conta, Ele quer que você sobeje, e Ele quer que você viva do resto. A bênção de Deus, ela é sacudida, recalcada
e transbordante. Como é que é, Silas? Ela é sacudida, assim, ó. Quando ela entra no corpo, ela entra assim, ó. A bênção de Deus. Sacudida, você sacode. Para que você sacode? Para entrar mais. Recalcada, ó. Recalcada, você aperta, ó. Vai apertando. É igual quando você vai comer farinha, quer levar farinha para o serviço. Você quer levar farinha e o copinho é pequeno. Aí o que você faz? Você põe a farinha e sacode, ó. Ó o copinho pequeno, ó. Sacode. Aí você fala assim: eu gosto tanto de farinha, eu quero mais. Aí você aperta a farinha dentro, ó. Aperta, ó. Aí ela desce, aí você joga mais farinha. Aí você aperta mais. Recalcada. Aí recalcada aqui, ó. A bênção de Deus é assim, ó. Aí ele é transbordante. Você fala assim: ainda está pouco. Eu vou deixar sair um pouquinho para fora, porque eu estou dentro do saquinho aqui da feira. Se o que cair para fora, eu ainda como também, que aproveito. A bênção de Deus, ela é dessa maneira. Ela é sacudida, recalcada e transbordante. Sabe o que Deus está querendo dizer para você essa noite? Você está pedindo pouco. Por que você está pedindo pouco? Porque a fé é pouca. Não tem fé o suficiente para mais. Mas Deus essa noite Ele está fortalecendo a sua fé. E Ele está dando direção nova. Deus está falando aqui que aquilo que você pensou, aquilo que você desejou, Ele está assinando. Só que tem um detalhe: Ele está assinando, mas cabe a você agora ir atrás. Ó, profeta profetizou, a viúva não tinha nada, profeta profetizou, ela foi atrás do quê? Das vasilhas emprestadas. Ela foi, pegou uma, pegou outra, pegou o tanto que pôde. Só parou porque não tinha, de repente não tinha para quem mais pedir. Mas ela ouviu a voz do profeta. E não focou os olhos apenas naquela primeira vasilha. Não. O profeta mandou tirar de lado. É isso que Deus quer fazer com você. A sua vitória foi muito grande hoje. Esquece ela. Já começa a pensar na vitória de amanhã. Sabe por quê? Porque Deus colocou essa palavra no meu coração. E é Deus que está falando com a igreja. Ah, está muito bom aqui, olha, 30 pessoas, aí que igrejinha bonitinha, 30 pessoas, e Deus está dando condição. Deus está dando condição, Deus está mandando empresário, Deus está mandando, e o pessoal com condição de comprar um terreno maior, de construir uma igreja maior, fala assim: não, está muito bom, 30 pessoas está muito bom. Deus está dando condição. Avance, cresça, faz aquilo que o teu coração está ardendo para fazer. Você é instrumento de bênção para outros. Nem todos aqui têm chamado empresarial. Tem gente aqui que nasceu, cresceu e continua sendo empregado, e vai ser até o final, vai ser feliz. Feliz. Agora tem outros que têm chamado, que têm unção para ser empresário, para administrar várias pessoas. E esse que tem essa unção, que tem esse chamado, tem que ser dessa forma, porque é essa pessoa que vai empregar os outros. De repente Deus está falando para você: compra mais uma máquina. E você está pensando assim: para que eu vou comprar mais uma máquina? Não tem quem trabalhe. Para que eu vou comprar mais uma máquina? Não tem quem trabalhe. Se você comprar e se você crer, Deus vai mandar quem trabalha, e você vai crescer. Escute a voz de Deus essa noite. Deus está falando para você sair dessa inércia. Avance, olhe para frente, aonde Deus te mostrar, é aonde Deus quer que você alcance, é onde Deus quer que você chegue. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o que está aqui essa noite, Ele quer fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e até mesmo pensamos. Só que isso, Deus queria que o rei ganhasse a batalha e aniquilasse o povo. Nunca mais o povo de Israel ia sofrer com os assírios.
Nunca mais. Mas ele não fez a parte dele. O povo continuou sofrendo. Se você não fazer a sua parte, pessoas vão continuar sofrendo. Faz a sua parte. Faz aquilo que Deus colocou no seu coração. Avance. Pessoas dependem de você. Parentes dependem de vocês. E vocês foram escolhidos para serem abençoados. Que nós possamos aprender essa noite com Eliseu. Um homem que ainda na beira da morte encontrou força para ser usado por Deus. Nós por muito menos deixamos de ser usados. A minha unha encravada do pé me atrapalha para mim não ser usado. Que nós possamos entender que Eliseu foi usado por Deus até praticamente no dia da sua morte. E ele foi usado por Deus depois de morto. Olha o que Deus faz com aqueles que o amam. Olha o que Deus faz. Eliseu tinha feito 13 grandes milagres. 13. Estava morrendo. Ele precisava fazer 14. Porque ele pediu unção dobrada. Se Elias fez 7, ele teria que fazer 14. Mas quando a promessa de Deus é de Deus, ela se cumpre até depois de morto. Se Deus tem um plano de salvação para a sua família, até depois que você morrer, ou até mesmo no seu velório, a sua família vai voltar para Jesus. Essa é a promessa de Deus. Eliseu morreu. Foi enterrado. Um grupo de amigos estavam levando uma pessoa para ser sepultada. Quando viram os inimigos invadindo a cidade, aonde eles viram uma cova aberta, eles jogaram morto, o defunto. E aí o defunto bateu nos ossos de Eliseu. Bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Cumpriu a promessa de Deus na vida de Eliseu. Ele fez 14 grandes milagres. E assim é com você. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para a sua vida. Agora, requer trabalho, requer fé, e requer também de vocês ânimo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Equipe de louvor, vem aqui. Eu tenho um louvor direto do trono. As promessas do Pai vai se cumprir na minha e na sua vida. Você lembra dessa? Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento, eu gostaria que vocês se colocassem de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Essa música, esse louvor, ela fala muito conosco. Tudo a ver com essa palavra. Irmãos, se você entrou aqui essa noite, é porque Deus, Ele quer fazer com que você avance muito mais. Avance muito mais. O que você está vivendo não é o que Deus tem para você. Deus fala para você: eu vou entrar com milagres diários sobre a sua vida. Você não tem que idolatrar o milagre, e nem viver em função do milagre. Você tem que reconhecer que o milagre foi Deus que deu, e dar toda a honra e toda a glória a Deus, e partir para o novo milagre, para a nova bênção, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade
te diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Aleluia. Glória a Deus. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Oh, glória! E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Oh, aleluia! Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado a ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Esse louvor ele fala de levantarmos, sairmos. Sabe o que é isso? Ação. Esse louvor manda que nós devamos ter ação. Não adianta só ter a promessa de Deus. Levanta, sai da tua tenda, viva as promessas de Deus na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas, e não é viver do passado de maneira nenhuma. Deus quer fazer grandes coisas e quer que você viva do presente. Tem coisas grandes para ser feito agora na sua vida. É só você se dispor, é só você levantar, é só você se colocar em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Receba essa noite uma palavra profética sobre a tua vida. Tudo vai Serás mudar. uma grande nação. Tudo vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Uma grande nação, abençoados por onde quer que for, sua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra mim e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que
falar para você: saia do conformismo. Você agora tem que sair do conformismo. Não se conforma não. Você tem que ficar inconformado com a situação que você está vivendo. Não aceita. Porque se você não aceitar, o Senhor está pronto a te dar muitas e muitas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para o céu. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam estar sobre a nossa vida hoje e para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a todos. Dê um soquinho no irmão. Aquele assim, ó. Aquele cumprimento, ó. Tchuc, tá? Porque não pode dar um abraço aí, então deu um soquinho no irmão, olha. Eu nunca pensei que ia falar isso. Dê um soquinho no irmão, ó. Amém. Deus abençoe. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Seguindo, nada pode me impedir. Eu vou te seguir.